Olá a todos vocês, meu nome é Marcelo Speziale, eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, do Departamento de Química. E o meu objetivo com esse vídeo é começar uma série de videoaulas a respeito de Química Geral, no qual cada vídeo vai trazer um pouquinho do conteúdo que a gente aborda em sala de aula nessa própria disciplina. O objetivo desses vídeos não é substituir a aula presencial, muito pelo contrário, essa não tem como ser substituída, mas o objetivo desse vídeo é trazer um material complementar para que os estudantes possam, sempre que tiver dúvidas, ver o vídeo, pausar e voltar quantas vezes forem necessárias para tentar resolver algumas das suas dúvidas, uma vez que na aula presencial ainda pode ser que tenha algum conteúdo que tenha sido passado um pouco mais rápido ou de forma com que o estudante não tenha captado naquele momento e por alguma razão ele decidiu não fazer uma pergunta. Então, é possível assistir essas aulas de forma online, no site, e tentar resolver um pouco daquilo que ele ainda tem curiosidade de saber. O nosso primeiro conteúdo é um pouco a respeito do histórico do desenvolvimento dos modelos atômicos. A gente vai ter uma aula específica a respeito disso, com muito mais detalhes. Essa primeira aula, esse primeiro vídeo, a intenção é só de trazer um apanhado geral do contexto histórico, na verdade, dos modelos atômicos e que a gente possa conhecer os principais momentos ao longo da história da humanidade que foram importantes para o desenvolvimento da matéria, do conhecimento, do estudo da matéria como a gente tem a compreensão nos dias de hoje, e com isso trazer um pouco à tona de quais foram os cientistas responsáveis e quais foram as teorias responsáveis para nos dar essa compreensão moderna a respeito daquilo que a gente chama de átomo, que nós temos hoje. Eu coloco aí o primeiro slide da apresentação com o QR Code, que vai redirecionar vocês ao meu próprio site de professor, onde eu coloco várias informações a respeito das diversas disciplinas que eu ministro, bem como também um pouco de informações a respeito de projetos de pesquisa, projetos de extensão, um pouco do meu currículo e outras informações com curiosidades a respeito desse conteúdo que a gente aborda normalmente nas disciplinas da Universidade Federal de Ouro Preto, do Departamento de Química. Então, convido vocês a conhecer esse meu site. Pois bem, o nosso primeiro vídeo, como eu disse, é um pouco da linha do tempo a respeito dos modelos atômicos. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é como que tudo começou. Curiosamente falando, mais ou menos na década de 60, ali em 1957, o próprio Walt Disney resolveu, por alguma razão, falar a respeito de modelos atômicos. Então eu acho que uma outra forma bem divertida, bem interessante da gente estudar um pouco a respeito do desenvolvimento das teorias atômicas é assistindo um vídeo do Walt Disney, que, bom, acho que todo mundo conhece quem é o Walt Disney e sabe da qualidade dos desenhos que ele produziu ao longo dos anos, e de uma forma um pouco diferente, né, vai ver com desenhos animados como o mesmo conteúdo que a gente vai abordar aqui na aula e que é abordado na aula presencial também. E um outro vídeo que eu acho bastante interessante, que eu recomendo a vocês assistirem, é esse aqui que está à esquerda na parte de baixo, que é o do oxigênio. É o oxigênio no horário do recreio, tentando fazer amigos. Tem o QR Code para redirecionar vocês até os vídeos do YouTube, onde estão os links desses dois vídeos. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho bem interessante porque a pessoa que criou esse videozinho do oxigênio tentando fazer amigos, obviamente ele vai tentar se relacionar na hora do recreio na escola com outros átomos, outros elementos, só que o oxigênio ele reage de formas diferentes com diferentes elementos. E aí a gente consegue ver nesse vídeo o que acontece com o oxigênio, o que acontece com os outros elementos. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas vocês podem assistir e com certeza vocês vão gostar. E aí, para a gente entender um pouco a respeito de onde nós saímos, o nosso ponto de partida e até onde nós vamos chegar, a gente vai passar basicamente por esses 5 modelos atômicos, onde a gente começa com o modelo mais simples de todos, até o mais sofisticado, depois do desenvolvimento da teoria moderna da física quântica, em que, por exemplo,
a gente utiliza, quando necessário, um ou mais conhecimento desses modelos para entender ou para explicar, na verdade, um pouco a respeito da matéria que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia. Então, pois bem, o que é importante a gente saber nesse conteúdo? Muito mais do que tentar memorizar datas, memorizar nomes ou conhecimentos complexos, é a gente entender um pouco a respeito daquilo que a gente chama de método científico, que foi toda a fundamentação necessária e utilizada ao longo do desenvolvimento da ciência na história da humanidade como um todo. O método científico, ele nos mostra, por exemplo, a respeito das observações que a gente tem da natureza, que tem coisas que a gente não conhece, tem coisas que a gente precisaria conhecer para avançar um pouco mais em uma determinada área, mas com isso, então, a gente nos resta dúvidas a respeito daquele assunto. E a partir dessas dúvidas, a gente vai, então, para o nível de observação da natureza e observação daquilo que está acontecendo ao meu redor, para que eu possa, então, tentar formular alguma hipótese a respeito do acontecimento ou daquele constituinte, daquela matéria, do que for, para que eu possa, então, tentar deduzir alguma coisa. Quando eu chego nesse nível de dedução, como está enumerado o número 4 aí, por exemplo, eu vou para o laboratório fazer experimentações. E essas experimentações, elas precisam ser reprodutíveis, independente do tempo, independente do local onde vai ser feita, independente de quem faça esse experimento. Então, os experimentos eles precisam ser confiáveis também. Isso é a base de toda a ciência, desde a ciência mais antiga até a ciência moderna, é a experimentação. Então, não é simplesmente uma coisa que eu acho ou que algum colega me contou, ou que ele pensa a respeito da natureza, mas sim as hipóteses que eu chego, a conclusão que eu chego a partir da experimentação, utilizando todo o rigor científico que leva aos mesmos resultados de forma reprodutível e reproduzível, para que eu possa então chegar a alguma análise e tentar concluir alguma coisa. E com isso, enfim, eu vou relatar os resultados, o que normalmente a academia costuma fazer hoje com suas publicações científicas. No passado, era a troca de cartas entre os cientistas. Hoje, a gente tem a comunicação científica sendo feita através de livros, artigos científicos, conferências plenárias, aulas, workshops, seminários, enfim, são diversas as formas de disseminar o conhecimento científico. E o importante dizer, esse caminho que eu apresento aqui é disseminar o conhecimento científico, normalmente entre cientistas, que são versados naquela arte, daquele conteúdo que está sendo discutido. Quando a gente tem que divulgar o conhecimento para pessoas que não são da área científica, aí a gente segue um outro caminho, porque eu tenho que transformar um pouco a linguagem que eu estou utilizando, que normalmente é muito técnica e exige que o interlocutor tenha um conhecimento bastante sofisticado daquele assunto em específico para que ele possa entender. E se o público não for exatamente esse público de especialistas, então a gente precisa então transpor essa linguagem para um conhecimento um pouco mais amplo, de forma com que os especialistas, os não especialistas, possam entender também aquilo que os cientistas estão discutindo. Com isso, então, eu apresento bem resumidamente o método científico e aquilo que foi utilizado para que se desenvolvam os modelos atômicos. Tudo começa, então, pessoal, com a observação. Então, eu coloco aí no primeiro slide, cerca de 400 anos aproximadamente antes de Cristo, dois filósofos, dois pensadores, Demócrito e Leucipo, já na Grécia Antiga, que estavam pensando de o que era feito a matéria. A natureza é formada de matéria, e exatamente o que seria essa matéria. Aí eu coloco aí como exemplo um desenho da praia, que eu acho que dá para visualizar bem um pouco das ideias a respeito de Demócrito e Leucipo, que pensavam que as partículas, então vamos pensar um bloco de rocha, poderiam ser divididas várias e várias vezes em pedaços
cada vez menores. E esses pedacinhos vão ficando cada vez menorzinhos, até, por exemplo, o grãozinho de areia, né, a rocha moída, por exemplo, em que eu tenho pedacinhos daquela rocha em pedacinhos cada vez menores, com os grãozinhos de areia. Só que, e se eu continuar dividindo esse grãozinho de areia em pedaços cada vez menores e menores e menores? E aí também nessa foto da praia, eu tenho um grande volume de água, representado pelo oceano, que tem gotas de água. E se eu dividir esse oceano em várias gotas e dividir essa gota em várias gotículas, e essas gotículas em pedaços cada vez menores, assim como foi dividido os nossos grãozinhos de areia também. Essas partículas, elas seriam divididas até um momento em que eu não conseguiria dividi-las mais. Uma vez que, estando na Grécia, falava-se grego, então esses filósofos passaram a chamar essas partículas que não poderiam ser divididas de partículas que não podem ser divididas, porém em grego, o que são os átomos, ou não divisíveis. Átomos, um prefixo e um sufixo grego que significa não divisível. Daí então surgiu a palavra que a gente conhece hoje como átomo, que seria a menor parte da matéria, vamos dizer assim, com esse conhecimento que a gente tem nesse momento da nossa explicação. Obviamente, né, passou-se muitos e muitos anos, alguns pesquisadores, não necessariamente cientistas, mas muito mais pensadores, estavam tentando entender, obviamente, a matéria de que ela era formada e se eu poderia transformar alguma coisa em outra, por exemplo. Daí, então, eu coloco essa imagem de um alquimista famoso. Veja bem, não é um químico, mas sim um alquimista, Nicolas Flamel, e duas imagens a respeito daquilo que se tinha como conhecimento da matéria, o conhecimento da natureza pelos alquimistas da época, né? Onde eu tinha, por exemplo, aqui os 4 elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. E a mistura desses 4 elementos geravam outros elementos. Então, por exemplo, a água e a terra constituía algo frio, o fogo e a terra era algo quente, por exemplo, magma, lava que sai do centro da terra, por exemplo, e ela é constituída de rocha e de fogo. Então seria um outro elemento. Eu tinha, por exemplo, a água e o ar, que é a umidade, que é o vapor, por exemplo. Era isso que os alquimistas acreditavam na época. E eu coloquei esses desenhos aqui para poder ilustrar um pouco a respeito de como que se denominava um conhecimento a respeito da natureza naquela época. Obviamente tinha muito mais coisas, tinha um conhecimento do éter também, tinha a suposição da existência do éter, que seria um outro elemento, mas não existia método científico nesse momento aqui. Então nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando do início do conhecimento a respeito da matéria, muito anterior ao desenvolvimento do método científico, que basicamente é atribuído a Descartes. Para quem gostaria de aprofundar no conhecimento de história da ciência, eu recomendo ler um pouco da História das Revoluções Científicas e outros livros de literaturas correlatas que são muito interessantes e que tratam muito bem a respeito da metodologia e do método científico como um todo. Pois bem, os alquimistas da época, então, tentavam transmutar uma coisa na outra. Então, acho que os mais jovens hoje certamente conhecem os filmes ou os livros de Harry Potter, e um deles se chama, por exemplo, a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal era uma das coisas que os cientistas estavam tentando encontrar, porque a partir dela seria feita o elixir da longa vida, que traria a imortalidade para as pessoas que tomassem desse elixir. E essa Pedra Filosofal era formada através da transmutação, por exemplo, do chumbo em ouro. Hoje a gente sabe que reações químicas não podem transformar um elemento em outro. Através de reações nucleares modernas, a gente até consegue transformar uma matéria, um elemento em outro elemento. Porém, o custo para se fazer isso é tão elevado que, obviamente, não vale a pena. Não há dinheiro no mundo que pague que seja transformado, por exemplo,
1 quilo de chumbo em 1 quilo de ouro através de reações nucleares. Para conter a energia que seria gerada e a energia que seria necessária para começar essa reação, seria uma coisa absurda, incalculável e financeiramente falando também totalmente fora da realidade. Portanto, embora seja possível fazer essa transmutação, ela não é plausível de ser feita porque não temos condições nenhuma e não vale a pena insistir nesse conceito. E até então, os alquimistas acreditavam que por reações químicas da matéria, transmutação da matéria em laboratório, eles conseguiriam fazer isso. Já em 1672, então, já entrando um pouco mais na era mais moderna da ciência, Newton explica o fenômeno do arco-íris. O arco-íris, então, era a decomposição da luz branca que é visível, por exemplo, emitida pelo Sol, que quando passa num prisma, assim como está na imagem aqui, ela se decompõe nas cores do arco-íris. E é interessante reparar, isso vai ser importante num outro momento, que quando a gente visualiza essa decomposição da luz branca nas cores do arco-íris, que a gente chama de 7 cores do arco-íris, né, ela tem uma transição muito suave entre uma cor e outra. Fica muito difícil a gente colocar o olho num ponto dessa decomposição da luz e falar aqui começa o vermelho, aqui termina o laranja. Aqui começa o laranja, aqui termina o amarelo. É uma transição muito suave, uma transição contínua. Mas o que é mais importante para a gente nesse momento é a observação de Newton sobre o fenômeno da decomposição da luz em cores que a gente conhece hoje como as cores do arco-íris. Já em 1752, Benjamin Franklin, fazendo experimentos com os raios e com aquilo que supostamente viria a ser chamado de eletricidade depois, ele acabou descobrindo 2 tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e as cargas, então, negativas. Em 1800, aproximadamente, Berthollet e Proust já estavam trabalhando no conhecimento da lei das proporções definidas, também vindo um pouco do conhecimento de Lavoisier, daquela máxima que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então está aí Berthollet e Proust já trabalhando numa teoria que será extremamente importante para a gente em algum momento para o conhecimento dos modelos atômicos, pelo menos para os primeiros deles. Em 1801, Young faz experimentos com feixes de luz e acaba, então, descobrindo esse fenômeno da interferência entre 2 raios de luz, por exemplo, que ao atingir um anteparo com uma fenda muito pequena, muito fininha, esses feixes de luz sofrem a difração e, como está aqui na figura, num determinado local, esses 2 feixes difratados, eles se interferem e a partir da interferência, então, eu tenho franjas com iluminação e zonas com escurecimento, que é aquilo que foi chamado de experimento de dupla fenda feita por Young em 1801. Em 1803, então, John Dalton formula, a partir desse conhecimento prévio, dessa linha do tempo que eu falei para vocês até agora, que o átomo pensado pelos gregos, então, ele é formado pela matéria, né? A matéria, na verdade, é formada por partículas fundamentais, que seriam os átomos, que são permanentes, não são divisíveis, não podem ser criados e também não podem ser destruídos. E os elementos, então, seriam caracterizados pelos seus átomos. Todos os átomos de um determinado elemento, eles são idênticos em todos os seus aspectos. Os átomos de diferentes elementos, eles têm, obviamente, diferentes propriedades. E as propriedades não seriam exatamente aquilo que os alquimistas estavam discutindo no passado, mas seriam as propriedades mais próximas daquilo que a gente conhece como as propriedades físicas da matéria hoje. As transformações químicas que a gente conhece e usa até hoje, né, elas são, na verdade, uma combinação, um rearranjo, um agrupamento ou uma separação desses átomos, propostos por Dalton, então. E os compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos numa determinada
razão fixa, assim como Prost e Berthollet já estava trabalhando anteriormente. Então eu tenho o primeiro modelo atômico, né, que ele é conhecido, não que Dalton tenha dado esse nome, mas até pelo desenho que eu coloquei aqui, ele se assemelha muito com uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Então, a gente chama esse modelo de Dalton de modelo atômico de bola de bilhar. Fácil para a gente poder entender, mas a explicação requer um pouquinho mais, não é simplesmente comparar com uma bola de bilhar e está tudo resolvido, não. Tá? Em 1833, Michael Faraday e William Well definem os íons, né? Estudando, eles acabam descobrindo o que seriam os íons, ou seja, os átomos que possuem cargas positivas ou cargas negativas. Em 1839, Alexandre Becquerel faz a primeira observação do efeito fotoelétrico. Veja que ele observa, ele não explica exatamente a razão da ocorrência do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico nada mais é do que a ejeção de partículas carregadas de uma superfície metálica quando eu tenho a incidência de luz nessa superfície. Dependendo da luz que eu coloco nessa superfície, eu ejeto com mais ou menos energia uma quantidade maior ou menor de partículas carregadas. Mas até então, Becquerel só havia feito a observação do efeito como um todo, e não explicado necessariamente o que seria esse efeito fotoelétrico. Já em 1803, John Dalton, em 1850, William Crookes, fazendo experimentos com a ampola de raios catódicos, ou tubo de raios catódicos, ou ampola de Crookes, tudo leva o mesmo nome, na verdade, ele acaba descobrindo, então, por exemplo, que quando ele põe nessa ampola um determinado gás ali dentro e coloca através de partículas metálicas na ponta dessa ampola, como eu coloquei na figura aqui, ligado a uma fonte de tensão, com a diferença de potencial, surge então uma luminescência ali dentro, um raio, que possui uma trajetória retilínea, e que algumas substâncias produziam então uma certa fluorescência. Mais do que isso, quando ele aproxima um campo elétrico ou um campo magnético, essas partículas são defletidas para uma determinada região. Daí, então, Crookes pôde perceber que essa radiação, esse raio que estava passando ali, tinha uma carga. E a carga, na verdade, ela era negativamente carregada, uma vez que ela se desviava para o lado positivo do campo elétrico que estava sendo colocado de forma exterior nessa ampola de Crookes, por exemplo. Tá aí o desenho, né? Isso aí, na verdade, foi o início dos experimentos que foram utilizados para constituir o conhecimento do próximo modelo atômico, e só em nível de curiosidade, as televisões de tubo, que hoje já não existem mais, usavam basicamente esse princípio que foi desenvolvido e estudado por William Crookes. Hoje as TVs de plasma, TVs de tela fina, LCD, já possuem tecnologias totalmente distintas. Porém, acho que os mais jovens podem ir aos museus ou procurar na internet as televisões de tubo, que vocês vão ver, então, por exemplo, uma constituição dessa televisão muito próxima ao que seria, então, essa ampola de Crookes. E muito parecido com o que é a ampola de Crookes também, não vou entrar em detalhes agora, é a nossa lâmpada fluorescente. E normalmente ainda é utilizada em alguns locais para iluminação das nossas residências, iluminação pública, etc. Né? Em 1869, Mendeleev publica a tabela periódica, ou a tablitska, né, como se diz em russo, a partir de diversas tentativas e erros que muitos pesquisadores tentavam ordenar os elementos numa determinada configuração no papel, por exemplo, a partir das suas propriedades. Muitos conseguiram alguma coisa, mas falhavam em outro momento, e a proposição que mais chegou próximo daquilo que a gente utiliza até hoje, que conseguiu ordenar bem esses elementos a partir das suas propriedades periódicas,
foi o que Mendeleev propôs. Então, ela é a base, na verdade, da tabela periódica moderna. Inclusive, tem livros muito bacanas a respeito desse desenvolvimento, desse conhecimento, que eu recomendo vocês lerem também. Um livro muito interessante que eu queria recomendar é O Sonho de Mendeleev, que eu acho bastante interessante. Já em 1895, William Röntgen descobre os raios-x. Raio-x porque é um raio que a gente ainda não sabe exatamente o que seria. Curiosamente, em alemão, a tradução não é raio-x. X-ray em inglês também é raio-x, mas em alemão, em homenagem ao Röntgen, leva o próprio nome de raios Röntgen. E a partir desses raios, a gente conseguiu também, a incidência desses raios na matéria levou a gente a conseguir observar coisas que antes não eram possíveis de serem vistas. E a gente conseguiu desenvolver um pouco mais, então, a respeito do conhecimento que a gente tinha da matéria. Já em 1896, arredei um pouco essa linha do tempo para a esquerda, Henri Becquerel descobre que o minério de urânio, por exemplo, emite raios capazes de escurecer uma chapa fotográfica. O mesmo tipo de chapa fotográfica que era utilizado, então, para ser escurecida com a utilização do raio-x, dos raios-x descobertos anteriormente por esse alemão aí, William Röntgen, né? A partir daí, então, em 1897, J.J. Thomson descobre os elétrons. Olha que interessante. A eletricidade foi descoberta muito antes do que os próprios elétrons. E ela, obviamente, né, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Em 1898, Pierre e Marie Curie isolam o polônio e o rádio, que são substâncias, que são minerais que também emitem partículas de radiação, como as que foram descobertas, por exemplo, por Becquerel. Então, em 1899, conheceu-se que átomos de determinadas substâncias emitiam raios, que quando a substância se desintegrava, emitia esses raios, que foram conhecidas então como radioatividade. E o nome veio, obviamente, dos primeiros estudos que foi feito com o elemento rádio. E aí, então, esses raios, quando passam por duas placas carregadas eletricamente, o campo elétrico que é gerado ali, ele desvia no sentido positivo os raios que têm cargas negativas. E desvia bastante, porque eles têm massa muito pequena. Daí, então, a gente conhece como raios beta. Os raios que não são desviados, porque não possuem carga elétrica, são os raios gama. E os raios que são desviados no sentido da placa negativamente carregada e tem um desvio um pouquinho mais atenuado, porque esses raios possuem uma determinada massa, na verdade são partículas, são que a gente conhece como raios alfa ou partículas alfa. Como os raios beta possuem carga e os raios alfa possuem carga, na verdade eles são partículas beta e partículas alfa. Os raios gama não possuem carga, então vão continuar a serem tratados como raios gama. Teremos então partícula alfa, partícula beta e raios gama, que vão ser também extremamente importantes para a gente. Em 1899, J.J. Thomson confirma que elétrons são liberados pela luz incidente, ou seja, um pouco parecido com aquelas primeiras observações que a gente fez a respeito do efeito fotoelétrico. Mas nesse momento, o J.J. Thomson ele está confirmando que aquilo ocorre, ele está colocando evidências científicas do método que a gente discutiu anteriormente para mostrar como isso vai se proceder. E vai chegar um determinado momento que então vamos conseguir explicar esse fenômeno a partir dessa experimentação, a partir dessas então teorias que estão surgindo nesse momento. Em 1901, já iniciando um pouco mais da era moderna da ciência, principalmente da física, né, Planck introduz o conceito de quanta de energia. Daí, então, eu coloquei uma rampa do lado de uma escada para poder comparar a física clássica com a física moderna. A física clássica nos diz, por exemplo, que a energia seria um contínuo, talvez, né? Como a rampa você consegue subir pontinho a pontinho, colocando espaços cada vez menores ali,
que somando todos você consegue subir a rampa. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar da rampa, pouco a pouco, até que suba toda a rampa. Porém, pela física moderna, a física quântica, você não consegue subir essa rampa com qualquer nível de energia, por exemplo. A única forma de subir seria através, então, de uma escada. A pessoa, ela só consegue estar em cima do degrau, ela não consegue estar na beirada do degrau aqui ou na parte vertical do degrau. Ou seja, somente determinados, para se subir, né, por uma escada, só é possível determinados valores da localização nessa subida. O que tem a ver um pouco com a física quântica, porque a energia, então, passa a ser tratada com valores discretos, ou a matéria possui uma determinada quantidade de energia, porém não é qualquer energia. Os elementos que constituem a matéria, os elementos que constituem o átomo dessa matéria, eles só podem ter determinados níveis de energia muito específicos, a depender do tipo de elemento. Daí, então, começa a física moderna, a física quântica. Em 1904, J.J. Thomson propõe, então, um novo modelo atômico, muito baseado lá naqueles experimentos da ampola de Crookes. Ele propõe, então, que o átomo não era exatamente como Dalton tinha proposto, mas, então, o átomo ele seria uma esfera, porém, ele tem uma esfera positiva, e ele tem, então, partículas negativas incrustadas nessa esfera, nesse átomo. E se eu, numa quantidade que o positivo e o negativo estão equilibrados, então o átomo é neutro. Se eu tiro essas partículas negativas que estão incrustadas, então eu vou ter um íon, que o íon positivo, pelo desequilíbrio de cargas. Se eu coloco mais cargas negativas ali nessa esfera, então eu vou ter um outro íon, que seria então um íon negativo, causado pelo, de novo, desequilíbrio dessas cargas nessa esfera. O modelo, então, de Thomson, ele se assemelha, assim como o de Dalton se assemelhava a um modelo de bilhar, uma bolinha de bilhar, o modelo de Thomson, então, se assemelha com um pudim de passas, um pudim de ameixas, em que o pudim seria o átomo e as ameixas seriam, então, os elétrons. Você pode tirar as ameixas ou colocar mais ameixas no pudim, assim como pode ser colocada ou tirado os elétrons do modelo de Thomson, do modelo proposto por Thomson. Em 1905, Einstein, então, explica finalmente o efeito fotoelétrico. Não é o objetivo nosso fazer a explicação do fenômeno do efeito fotoelétrico, mas muito mais importante a gente saber que em 1905 Einstein explica então aquilo que já tinha sido observado anteriormente, e uma vez que a gente consegue, só para a gente poder tentar entender um pouco a respeito da ligação da ciência fundamental com a tecnologia, o fenômeno tinha sido observado. Depois o fenômeno foi comprovado e reproduzido. E agora, então, a gente tem um fenômeno explicado. Uma vez que eu tenho todo esse ciclo, eu tenho, então, cientistas trabalhando em cima de toda essa explicação com esse fenômeno, transformando essa ciência em tecnologia. O que hoje nós temos, por exemplo, de placa de energia solar e diversos outros tipos de aplicações tecnológicas, só foi possível de ser criado a partir, então, da explicação de Einstein do efeito fotoelétrico, da reprodução do experimento e da observação original pelos outros cientistas a respeito disso que a gente chama de efeito fotoelétrico. Então, a gente transformou aquilo que era ciência fundamental em tecnologia. Paralelamente a isso, Einstein, então, formula a famosa equação de E igual a mc ao quadrado, que é a respeito da teoria da relatividade. Vale a pena lembrar, Einstein ganhou o prêmio Nobel não por essa teoria, mas sim pelo efeito fotoelétrico. Muitas pessoas acham que Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade, e não foi. A própria teoria da relatividade ela vai ser importante para a gente também tentar entender um pouco dos modelos atômicos, mas isso será assunto
da outra aula, não dessa que tem um contexto muito mais histórico. Em 1909, Rutherford e alguns de seus alunos, Geiger e Marsden, estavam trabalhando num experimento em que eles, então, colocaram uma fonte de partículas alfa dentro de um recipiente de chumbo, e aí, como essas partículas alfa saíam dali desse recipiente de chumbo, passavam por uma placa finíssima de ouro, e algumas dessas partículas, algumas passavam direto, algumas sofriam pequenos desvios, e outras voltavam praticamente para trás, eram refletidas, na verdade, quando passavam por essa placa por essa lâmina, essa película fina de ouro, né? Uma vez que o resultado do experimento conduzido por Rutherford foi esse, mostrou então que o modelo proposto por Thomson não estava muito adequado, porque deveria então sofrer pequenos desvios apenas. E aqui eu tenho partículas que passaram direto, algumas que sofreram pequenos desvios e outras que foram totalmente refletidas. Então, com esse experimento feito em 1909, é que em 1911 Rutherford então descreve o seu modelo atômico, em que eu tenho então o que ele propôs, né? Que o átomo então seria constituído de uma partícula pequena, em que o núcleo seria muito pequeno mesmo em comparação com o átomo como um todo. Aí, só a título de curiosidade, eu coloco mais, obviamente, né, no conhecimento mais moderno que a gente tem, que o tamanho do átomo, se ele variando entre 1 a 5 angstroms, por exemplo, o núcleo do átomo estaria na escala de 10 a menos 4 angstroms, ou seja, muito menor do que o tamanho do próprio átomo. O átomo, então, de Rutherford foi conhecido como o átomo nuclear. Em 1913, Henri Moseley define os elementos pelo número atômico. Com isso que já era conhecido anteriormente, a gente então passou a conhecer mais da propriedade atômica da matéria, e aí então Moseley pôde definir cada elemento pelo seu número atômico, e o número atômico tem uma relação direta com o núcleo do átomo. Em 1913, Bohr desenvolve um outro modelo atômico para poder tentar resolver um pouco daquilo que o modelo de Rutherford não explicava, porque aquele modelo de Rutherford fala do núcleo, do átomo com núcleo, o átomo nuclear, né? Com um núcleo pequeno. Mas os elétrons, onde eles estão? Estariam em volta do núcleo em algum local, e ele não consegue explicar isso. Rutherford, por outro lado, muito do que a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, em 1913, ele propõe um modelo em que os elétrons estão circundando o núcleo, só que em órbitas muito bem definidas de acordo com a sua energia. E esses elétrons não podem ter qualquer nível de energia, pegando um pouco das ideias daquilo que Planck já havia nos dito anteriormente. Com as ideias de Planck e as ideias modernas da física quântica, Bohr, então, propõe o seu modelo atômico em 1913. Em 1904, de Broglie, ele diz que partículas podem se comportar como ondas, ou seja, a natureza da matéria ela é dual. Dependendo do modo como a gente trabalha com ela, a natureza se comporta como partículas, ou a matéria se comporta como partículas, e dependendo de como a gente interage com ela, essas partículas vão se comportar como ondas. Maiores detalhes na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Em 1925, Pauli propõe o princípio da exclusão, que ficou conhecido como o princípio da exclusão de Pauli, na verdade, que vai delimitar exatamente o tipo de energia e a quantidade de energia que esses elétrons podem ter dentro dos átomos. Ele diz que não é possível ter dois elétrons com aquilo que a gente vai conhecer depois como números quânticos, com todos os números quânticos iguais, por exemplo. Em 1927, Heisenberg publica o seu famoso princípio da incerteza, que a gente vai estudar com muito mais detalhes depois. Em 1927, então, o modelo mais moderno de átomo que nós temos foi proposto
a partir de uma solução matemática, utilizando o conhecimento da física quântica, todo aquele conhecimento trabalhado pelos outros cientistas, Erwin Schrödinger propôs, então, uma equação, e a partir da resolução dessa equação é que passaríamos, então, a entender a constituição da matéria. Os átomos, então, não seriam exatamente aquilo que os outros cientistas falaram, mas seria, na verdade, uma mistura de compreensão a respeito do comportamento dual, do princípio da incerteza, da dualidade e da resolução da equação de Schrödinger, que trata, então, essas ondas que compõem, então, a matéria como ondas estacionárias. Em 1932, James Chadwick descobre finalmente o átomo. A partir daí, então, a gente já tem um modelo atômico mais moderno, o núcleo formado por prótons, e agora a gente conhece, então, que também é formado por nêutrons, e em volta do núcleo nós temos, então, aquilo que já foi conhecido anteriormente, que são os elétrons. Já entrando na física bem moderna, em 1989, ainda assim no final do século XX, pesquisadores escrevem IBM com uma técnica de microscopia, numa camada monoatômica, eles conseguem colocar átomo a átomo de forma a escrever a palavra IBM. Hoje já tem empresas com tecnologia super sofisticada que já conseguiu reproduzir isso aqui e, obviamente, colocando o seu próprio nome, o seu próprio dizer, escrito de forma monoatômica, numa camada monoatômica, Mas em 1989 isso foi um efeito surpreendente feito pela IBM para mostrar o ponto que a gente tinha de conhecimento e controle da matéria. Em 2012, famosa descoberta do bóson de Higgs no síncrotron que está aí, no CERN, que é uma estrutura circular, é um acelerador de partículas gigantesco, que está debaixo de alguns países lá na Europa, e que conseguem fazer com que partículas colidam entre si com energias absurdamente elevadas, e por causa dessa colisão, então, a desintegração dessas partículas e a emissão de energia que essa desintegração causa, a gente consegue, então, estudar a matéria muito mais a fundo. Foi um dos grandes experimentos da era moderna da física. Então, em 2012, a descoberta do bóson de Higgs. E aí, então, nós temos o nosso ciclo histórico dos modelos atômicos que a gente se propôs a estudar. O modelo da esfera maciça indivisível, modelo de Dalton. A esfera positiva incrustada com cargas negativas, modelo de Thomson. O átomo nuclear, modelo de Rutherford. O átomo nuclear com órbitas bem definidas, modelo de Bohr. E a densidade de probabilidade de encontrar elétrons em uma determinada região do espaço num determinado momento, ou o modelo que a gente conhece, então, como modelo de Schrödinger, derivado da equação de Schrödinger. E, por fim, então, eu coloco uma foto, que é histórica, do Congresso de Solvay, com vários dos pesquisadores que eu comentei com vocês a respeito do desenvolvimento do conhecimento dos modelos atômicos, Esses pesquisadores, vários deles estavam reunidos nesse congresso, discutindo justamente os rumos da química e da física moderna com os métodos de análise e o conhecimento mais elevado, mais sofisticado de matéria, de matemática que se possuía na época. E foi graças a eventos como esse que muitas teorias surgiram e muitos conhecimentos que afetam a gente direta ou indiretamente puderam ser discutidos, e hoje muito do que nós temos de tecnologia se deve a esse pessoal e a eventos como esse. Muito obrigado, pessoal, e na próxima aula a gente vai estudar com mais detalhes esses modelos atômicos. Nesse momento, a ideia do vídeo era só fazer um apanhado histórico da evolução dos modelos atômicos ao longo da história. Um abraço e até a próxima.